Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje tem mitologia brasileira. Não, isso não tá certo. Eu peço desculpas porque eu nomeei esse podcast errado, porque não existe mitologia brasileira, uma vez que o conceito de Brasil não existia para os povos nativos, para os índios que aqui habitavam. Os índios não chamavam isso aqui de Brasil. Na verdade, os tupis falavam que a terra onde eles habitavam chamava Pindorama, mas mesmo essa ideia de Pindorama não pode ser confundida com a ideia que a gente tem de Brasil hoje em dia. Então, o correto a gente seria dizer mitologia tupi-guarani, que seriam a crença que os povos tupis guaranis tinham quando os europeus chegaram aqui. Só para explicar um pouco, essa crença, a gente quase não tem fontes a respeito de como pensavam, o que acreditavam esses índios quando os europeus chegaram, porque quando os jesuítas vieram aqui para o Brasil Colônia, eles fizeram um trabalho de cristianizar os índios, né? Catequizar os índios. E nesse processo eles queriam destruir tudo que lembrava a antiga religião deles, ou toda a crença que os índios tinham antes disso. Então os jesuítas acabaram com a maior parte das fontes históricas que a gente tinha sobre os índios aqui do Brasil. A maior parte da fonte que a gente tem hoje provém das próprias tribos indígenas que ainda estão por aí, que são poucos, mas ainda tem espalhado por esse país. Ainda assim, dá pra gente tirar uma essência do pensamento tupi-guarani. E eu trago para vocês aqui hoje uma história sobre a criação do mundo para esse povo, como que esse povo imaginava, como que esse povo acreditava que tinha sido a criação do mundo. Toda mitologia tem sempre um deus que é primordial, né? Tem sempre um deus que ele é onipotente, ele é o próprio mundo e ele que começa tudo. Só que esse deus geralmente ele não é sonicado, então ele não tem tanta importância assim. Mas esse deus geralmente ele é o deus que vai fazer os outros deuses, né? O que a gente chama de deus primordial. E na mitologia tupi-guarani, o deus primordial é Inhamandu. Inhamandu, em um dado momento, geralmente os deuses ficam entediados e resolvem criar outro deus. Inhamandu criou Tupã. E Tupã é como se fosse o Zeus da mitologia brasileira, da mitologia tupi-guarani. É curioso, né? A gente conhece tão bem Zeus na mitologia grega, a gente ouve falar de Odin na mitologia nórdica, né? Thor, Loki, tem até filme de Hollywood com eles, mas a gente conhece tão pouco sobre mitologia tupi-guarani. Então Inhamandu criou Tupã, e Tupã é quem vai criar o mundo. Tupã cria o mundo, Tupã percebe que precisa de luz, e Tupã cria Guaraci. Então o Sol é um deus. Só que Guaraci começou a ficar cansado, porque Guaraci trabalhava 24 horas por dia. Guaraci ficava 24 horas por dia iluminando o mundo. E chegou uma hora que Guaraci precisava descansar. Guaraci dormia. E quando Guaraci dormia, o mundo ficava completamente escuro. Porque quando não tem o sol, a escuridão prevalece. Então Tupã percebeu que ele tinha que criar um substituto para Guaraci. Então Tupã vai criar Jaci, que é a lua, que vai servir para iluminar a noite enquanto o Guaraci estiver dormindo, enquanto o sol estiver cansado. Só que Guaraci, que é o sol, vai se apaixonar por Jaci, que é a lua. E o sol se apaixonar por a lua tem um problema danado, né? Porque o sol fica de dia e a lua fica de noite. Como que resolve isso? Como é que eles vão se apaixonar? Então, Tupã teve que criar uma estratégia. Ele combinou com a lua e o sol, e combinou que de vez em quando, que é a lua nova, só de vez em quando que a lua poderia passar e visitar o sol durante o dia, né? De vez em quando você vê a lua durante o dia, que é quando a gente tem a lua nova, né? Quando ela nasce mais tarde, ela acaba se encontrando com o sol durante o dia. Então o sol é para iluminar, Guaraci, o sol é para iluminar o dia, Jaci, a lua é para iluminar a noite. Como os dois são apaixonados, de vez em quando os dois podem se encontrar, mas é raro. É só durante a lua nova. Como os dois tinham essa distância, o Tupã resolveu criar Rudá. E Rudá é o amor e a comunicação, que era para manter a comunicação entre a lua e o sol. Tupã vai criar esses dois deuses, não só os dois, vai criar uma legião, um panteão de deuses, tá? E Tupã, depois de ter criado o mundo,
conta-se que Tupã criou o mundo a partir de Arenguá. Esse monte Arenguá fica no Paraguai, ou seja, foi a partir do Paraguai que Tupã criou o mundo. E após criar o mundo, Tupã resolveu colocar alguma coisa nele. E Tupã então vai criar Tupã-Mirim. A palavra mirim você conhece, né? Ator mirim é um ator infantil, o mirim lembra de criança, né? Só que para os indígenas, para os nativos, criança não tem o mesmo sentido que a gente. Para os nativos, criança é como se fosse um adulto imperfeito. Criança é como se fosse um mini adulto, uma versão menos perfeita do adulto. Então, Tupã-Mirim, Tupã cria Tupã-Mirim, mas Tupã-Mirim é como se fosse uma versão menos perfeita do próprio Tupã-Mirim. E Tupã-Mirim não é um ser humano. Não sei se você chegou a pensar nisso, mas Tupã-Mirim não é um ser humano. Tupã-Mirim é um espírito. E Tupã-Mirim vai ser o primeiro habitante da Terra. Só que como Tupã-Mirim era um espírito, ele ficou meio perdido, né? Não sabia muito bem o que fazer e tal. Então ele foi se queixar com Tupã. Ele não estava entendendo o mundo. Então Tupã mandou que ele seguisse nas 4 direções e que em cada direção ele ia encontrar alguma coisa que ia ensinar para ele sobre o mundo que ele estava vivendo. Então Tupã-Mirim vai em direção ao leste, lá ele encontra uma pedra, e a pedra ele várias coisas sobre o mundo. Depois ele vai para o sul, no sul ele encontra uma palmeira, várias coisas sobre o mundo e tal. Depois ele vai para o norte, e no norte ele encontra uma onça. E aí ele entra o espírito de Tupã-Mirim entra no corpo da onça. E através do corpo da onça que ele consegue andar e correr, e ele percebe o mundo em 3 dimensões. Depois disso, Tupã-Mirim vai pro outro lado que sobrou, é o oeste, né? E ele encontra uma caverna. Os deuses por Tupã, que é o espírito da mãe natureza. Ele deixa com a mãe natureza sobre a situação que Tupã deixou ele, né? No mundo, mas ele era um espírito, não tinha como fazer muita coisa. Então, a mãe natureza, que era essa cobra prateada, com pena de Tupã-Mirim, começou a dar uma volta em torno de si mesmo, igual as cobras fazem, né? Quando ela tá armando o bote. E começou a moldar do barro um corpo, com perna, com braço, com cabeça e tal. E formou o primeiro corpo humano. E falou com Tupã-Mirim para entrar nesse corpo. Então, o espírito de Tupã-Mirim entra dentro do corpo do que seria o primeiro ser humano feito do barro. Sei que você já ouviu isso em outro lugar. E além disso, a mãe natureza, essa cobra prateada, deu a Tupã-Mirim um presente, que era o poder da fala. Ele passou a falar. E como ele era uma espécie de semideus, ele tinha poderes, tudo que ele falava se tornava uma criação. É um processo pra gente, é totalmente o contrário que a gente imagina, né? Primeiro a gente imagina que uma coisa é feita e depois a gente dá nome a ela, né? Os nativos eles imaginavam que uma coisa tinha nome, depois ela era feita. Então Tupã-Mirim começa a falar. E tudo que Tupã-Mirim fala passa a ser criado. Tupã-Mirim falou arara, e aí criou uma arara. Tupã-Mirim falou urcureia. Urcureia é coruja em Tupi-Guarani. Então, Tupã-Mirim começava a falar e ia criando os animais. E ele gostou daquilo, achou aquilo interessante. Tupã-Mirim criou a maioria dos animais que estavam sobre a terra. Só que um dia Tupã-Mirim se sentiu sozinho. É bem previsível, né? Tupã-Mirim se sentiu sozinho e ele se sentou na beira de um lago e ele viu a própria imagem dele refletida. E ele percebeu assim que ele até que era bonito, mas não era tanto. Então ele pensou assim: não, vou criar uma outra coisa parecida comigo, mas que seja mais bela do que eu. Então Tupã-Mirim disse Navutzirim. E Navutzirim é a primeira mulher. É interessante a ideia desses nativos, né? Porque eles enxergam a mulher como tendo uma beleza superior do homem. Não importa que tipo de mulher que seja. A mulher como tendo uma beleza superior do homem e em vários sentidos. Por quê? Porque é Navutzirim que vai começar a criar outros seres também. Ela é a habilidade do marido. E ela que vai criar os animais mais bonitos que tem na natureza, como a borboleta e tal. Ela que vai dar cores ao mundo. Ela que vai criar as flores mais belas. É Navutzirim que vai colocar beleza no mundo.
E eu acho isso muito interessante, porque revela como que esses índios acreditavam na capacidade feminina, né? Na sensibilidade feminina, de embelezar o mundo.